Ao ouvir minhas palavras, TASHSH me lançou um olhar de ressentimento leve. Na verdade, TASHSH ainda tem um pouco de ressentimento leve em relação a mim. Na noite passada, eu não pensei nela nem uma vez. Ela estava deitada na cama do quarto do hotel. Estava pronta para o caso de Lin FNG entrar. Ela se perguntava o que deveria fazer, mas esperou até sentir o sono chegando. Não viu o Lin FNG em lugar algum. Quase a fez duvidar de si mesma. Ela não pode realmente ser tão sem atrativos, certo? Lin FNG nem se interessou romanticamente. Não soube valorizar uma oportunidade tão boa. Apenas a deixou aqui, uma grande beleza, de lado. Percebi a mudança no olhar de TASHSH naquele momento. Fiquei um pouco confuso. Parece que não ofendi TASHSH, né? Por que de repente ela tinha tanta raiva de mim? Golei e os outros eram muito perspicazes. Eles estavam sentados à minha esquerda. A direita foi dada diretamente a TASHSH. E as 3 garotas do dormitório de TASHSH também eram muito compreensivas, sentadas do outro lado de TASHSH. Sentindo o suave perfume que emanava de TASHSH, me deixou muito à vontade. Esta noite, precisamos beber até cair. Gole pegou diretamente uma garrafa de cerveja gelada e disse, enquanto estávamos jantando. Wan Li já havia obtido minhas informações de localização. Em seguida, Wan Li apressadamente enviou a mensagem para o bandido FG. Ao receber a mensagem de Wan Li, FG partiu diretamente com mais de 10 capangas. Enquanto estávamos conversando alegremente, um carro de negócios e um BMW pararam na frente do barraco de comida. Dando uma olhada no nome da placa do barraco, FG, na liderança, fez um gesto com a mão e entrou no barraco de comida, olhando ao redor. Após ver onde estavam Lin FNG e os outros, FG foi em direção a eles com seus capangas. Quando FG entrou no barraco de comida, isso chamou a atenção de muitas pessoas. Afinal, o estilo de vida do FG e seus comparsas é de marginais. É difícil não notar isso. Um dos capangas do FG, enquanto caminhava, viu as mesas e cadeiras obstruindo o caminho. Ele simplesmente as virou para o lado. Essa ação repentina trouxe muitos gritos de surpresa. O FG não olhou para os lados. Foi direto até a frente de Lin FNG e seus amigos. Os 5 de JN Bin logo perceberam as intenções hostis do FG. Mutol estava prestes a se mover, mas JN Bin o deteve. Espere um momento. Mutol, que estava prestes a se alongar, ao ouvir a fala do capitão, parou o que estava fazendo novamente, vendo que alguém veio causar problemas. Golei e os outros 3 não tiveram medo. Você é o Lin FNG, não é? Alguém me pagou para eu quebrar sua perna. Se você não quiser que seus irmãos sofram, é melhor obedecer. Não se preocupe, a dor é temporária. Logo isso passará. Ao ouvir as palavras do FG, eu sorri levemente. A voz soou calma. Quanto custa minha perna? 500 mil. FG respondeu. Eu balancei a cabeça. Está um pouco barato. Minha perna, sabe? Até 1 bilhão é barato. Eu acho que essa pessoa não pode pagar esse preço. Sendo assim, minha perna. Hoje não posso te dar. Mas as pernas de vocês. Hoje talvez eu tenha que pegar. Garoto, parece que você ainda não entendeu a situação atual. Com base apenas em vocês dois. Tem essa força? Pensam que podem ficar com a perna de FG da Rua 3? Vocês nunca terão essa oportunidade na vida. 7, não é? Isso é incerto. Eu sorri levemente. Chefe, deve atacá-los, não? Gole levantou-se e de repente pegou a cadeira atrás dele e falou alto. Nesta idade universitária, é o momento mais impulsivo. Embora Gole e os outros tenham tido pouco contato comigo, eles me admiram muito. Portanto, mesmo em momentos como este, os 3 nunca pensaram em recuar, no máximo, apenas brigariam. Quem tem medo de quem? Garoto, vejo que você está procurando problemas. Com as palavras de FG caindo, seus subordinados atrás dele logo tiraram armas de trás. Mas antes que a voz de FG terminasse, vimos uma sombra de repente chutar com um pé voador. FG foi chutado para longe, 4 ou 5 metros. Seu corpo derrubou mais de 10 mesas e cadeiras. Antes que os subordinados conseguissem reagir, JN Bin e mais 4 pessoas correram para frente. A ação dos 5 foi rápida e eficiente. Embora o número de pessoas do lado de FG seja mais do que o dobro do deles, mas não tinham nenhum poder de resistência. Em um piscar de olhos foram derrotados. Deitados no chão, gemendo de dor, JN Bin levantou diretamente FG, que pesava 180 quilos, com uma mão, e o jogou diretamente aos meus pés.
O chefe já foi resolvido. Vendo essa cena, Golei e os outros ficaram com a boca aberta, chocados, com uma expressão de incredulidade. Esses 5 são muito ferozes. 15 ou 16 pessoas. Em menos de 5 minutos, todos foram resolvidos. O olhar direcionado a JN Bin. Golei e os outros 3 mostraram todos um olhar de admiração. Lin FNG disse calmamente, pode falar. Quem está procurando por você? FG até que tem um pouco de coragem. Neste momento, ele ainda não se rendeu. Moleque, é melhor você me soltar. Meu irmão mais velho é Shege. Se você ousar me tocar, Shege não vai te deixar escapar. Lin FNG perguntou com confusão. Quem é Shege? Você nunca ouviu falar do grande nome do meu irmão Shege? Você realmente é ignorante. Meu irmão Shege é o chefe da Arabon. Se você ousar me tocar, na hora, você nem saberá como morreu. Ao mencionar seu irmão mais velho, FG tinha uma expressão de orgulho. Isso fez com que sua confiança aumentasse ainda mais. Ao ouvir que era um chefe da máfia da mesma área, Golei e os outros ficaram preocupados. Se fosse um simples delinquente, eles talvez ainda não estejam com medo. Mas um chefe de bairro como esse, definitivamente é uma pessoa cruel. Os olhares de Golei e os outros, todos estavam um pouco preocupados com o Lin FNG. Embora eu tenha dinheiro, e tenha um segurança tão habilidoso ao meu lado, mas se eu irritar um chefe de bairro, pode ser que eu acabe sendo atacado. Eles queriam aconselhar Lin FNG a deixar pra lá, mas não disseram isso em voz alta. Afinal, esse tipo de coisa ainda precisa ser decidido por Lin FNG. Eu apenas assenti levemente, entendi. Isso realmente demonstra um pouco de força. FG, ao ouvir minhas palavras, já estava sorrindo. Sua confiança interior aumentou. Mas eu continuei, no entanto. É apenas um pouco de força. Para mim, ainda é uma pessoa pequena. Na hora certa, eu vou ter um encontro com esse seu tal de Shege. Depois de falar, eu agitei a mão. JN Bin foi diretamente com FG em direção ao restaurante, e o jogou direto no porta-malas do Mercedes. Ao ver essa cena, todos não puderam deixar de se assustar. O que eles estão tentando fazer? Eles não estão tentando matar o FG, estão? Não pude deixar de rir. Será que a imaginação deles é tão fértil? Eu só estou me preparando para encontrar um lugar para perguntar direito, para ver quem está atrás de mim. Nesse momento, SHSH falou, talvez eu saiba. Quem é a pessoa que está tentando o FG contra você? É muito provável que seja o Wan Li. Ao ouvir o nome Wan Li, meus olhos se estreitaram. Uma sombra de frieza passou pelo meu olhar. Em breve, vou confirmar isso com o FG. Se for realmente esse Wan Li, eu com certeza vou fazer ele se arrepender. Depois, dirigi até um lugar isolado. JN Bin tirou o FG do porta-malas. Ao ver que não havia ninguém por perto, FG também ficou um pouco assustado. O que vocês estão tentando fazer? Eu posso avisar vocês. Agora é uma sociedade regida pela lei. Se vocês me atacarem, não vão conseguir escapar. Olhei para a margem do rio ao longe e disse lentamente, Você sabe quantas pessoas são enterradas todos os anos na margem do rio? Ao ouvir minhas palavras, FG ficou tão assustado que suas pernas tremeram, tremendo seu corpo. Ele revelou que o Wan Li pagou para contratá-lo. Era realmente o Wan Li? Eu estreitei os olhos. Já que você, Wan Li, quer quebrar minhas pernas, então, quebrar suas pernas também não seria demais, certo? Eu chamei diretamente e entrei no carro, levando SHSH, JN Bin e outros comigo. Até que eu me afastasse por bastante tempo. FG, que estava deitado no chão, finalmente se atreveu a se levantar, pensando na humilhação que sofreu hoje. O ódio surgiu em seu rosto. Então, ele imediatamente pegou o celular e fez a ligação. O telefone tocou por um longo tempo. De dentro, veio uma voz sonolenta. O que há de tão importante a esta hora? A pessoa a quem FG estava ligando era seu irmão mais velho, Shege. FG contou toda a história. Ele ainda disse que não era por sua própria incompetência. O segurança daquele garoto é muito forte. Tão forte assim? Isso fica ainda mais interessante. Você deve investigar isso. Amanhã eu vou te ajudar a recuperar este lugar. Ao ouvir que seu chefe quer se vingar por ele, FG finalmente liberou um pouco da frustração que sentia. Ele deixou escapar um pouco da raiva que tinha. Do outro lado, eu levei todos diretamente para a mansão. Percebi que não era o caminho de volta para a escola. SHSH parece ter pensado em algo. Não pude evitar de ficar com o rosto vermelho. Depois de chegar ao templo de Sândalo, eu deixei JN Bin e os outros encontrarem um quarto para ficar. E eu levei SHSH para o segundo andar.
Você pode escolher à vontade. Fique no quarto que você quiser. TASHSH disse timidamente que estava bem. Depois de escolher um quarto à vontade e fechar a porta, um olhar de determinação surgiu em seus olhos. Depois de um dia ocupado, eu também tomei um banho. Eu acabei de sair do banho. Então ouvi uma batida na porta lá fora. Ao abrir a porta, vi TASHSH. Não pude evitar que meus olhos brilhassem. Ela definitivamente era bela como uma flor de lótus emergindo da água. No momento, o cabelo de TASHSH ainda não estava completamente seco. Havia ainda gotas d'água escorrendo. Ela estava vestindo um pijama. Mas esse encanto não era de forma alguma inferior à atração da roupa XG. Ao ver TASHSH, linda, parada do lado de fora da porta, eu não sabia como começar a falar. TASHSH disse, posso entrar e sentar um momento? De repente, em um lugar desconhecido, eu estava um pouco sem conseguir dormir. Eu acenei com a cabeça, olhando para o que passava. O aroma que passava diante de mim. Meus hormônios começaram a se agitar. Lin FNG. Qual é, afinal, o seu histórico? Como você consegue morar na vila número 1 de TanGNG? Eu ouvi dizer que as vilas de TanGNG também são classificadas de acordo com o status. Quanto maior a classificação da vila que se mora, maior é o status. Uma pessoa comum. Que identidade poderia ter? É que achei que esta vila número 1 é boa. Então comprei. Quem acreditaria nas suas palavras? Você acha que eu não sei o que é o Palácio Tan? As pessoas que podem morar no Palácio Tan são todas ricas ou nobres. Ao ver TASHSH, não insisti na minha explicação. No fundo, esse tipo de coisa não tem como explicar. Afinal, essa vila número 1 foi dada pelo sistema. Ele também não pode informar a verdade. Sabia que eu não queria falar muito sobre isso. TASHSH mudou de assunto. FNG, você deve ter mais cuidado. Aquele FG disse que seu chefe é o maior crime organizado do Distrito Baó. Você deu uma surra naquele FG hoje. Tenho medo que ele vá se vingar de você. Eu não estou nem um pouco preocupado, está tudo bem. O que tenho a temer dele? Se ele for sincero, tudo bem. Mas se ele se atrever a me incomodar, eu vou fazê-lo se arrepender. Vendo que sou tão confiante, e pensando que posso morar na vila número 1 do Palácio Tan, TASHSH não ficou muito preocupada. Mesmo que seja o chefe do submundo de toda a mágica cidade, pode não ter nem a qualificação para viver neste palácio de sândalo. Quanto mais o Lin FNG, que mora na vila número 1. Os status dos dois realmente são muito diferentes. Você tem bebida aqui? Vamos tomar um drink. Eu sinto que posso ter insônia à noite. Amanhã não terei energia. Talvez beber um pouco de álcool me ajude a dormir melhor. Ao saber que TASHSH queria beber, eu fui até a adega. Peguei aquela garrafa de Romanée Conti, que vale milhões. Tirei um Romanée Conti, 2 copos de pé, uma garrafa de Romanée Conti. Coloquei sobre a mesa de centro. Logo, os dois serviram-se de um pequeno copo. Enquanto bebiam, começaram a conversar descontraidamente. Para ser sincero, embora TASHSH não tenha passado pela influência da nobreza, mas devido à sua beleza extraordinária e corpo perfeito, cada movimento e gesto dela também trazem uma infinidade de atrativos. Originalmente, já tinha efeito do álcool. O vinho tinto tem um efeito forte. Depois de beberem por um tempo, começaram a sentir os hormônios agitados. E nesse momento, TASHSH também se aproximou. O aroma fazia a sensação se intensificar. Calouro. Posso ver seus músculos? Após os dois tomarem um gole de vinho, TASHSH disse de repente, sorrindo. Eu balançava a taça de vinho tinto. Dizia isso de forma provocativa. Você realmente quer ver? A caloura quer ver. Então, como calouro, eu claro que não poderia recusar. Enquanto falava, minha mão repousou sobre TASHSH, na coxa delicada e branca de TASHSH. Num instante, TASHSH sentiu como se uma corrente elétrica passasse. Calouro, eu tenho lugares ainda mais fortes. Quer experimentar, caloura? Após dizer isso, eu a peguei em um abraço de princesa. E fui em direção à cama. A partir daqui, a cena é mais intensa, por isso, imaginem como preferirem. Depois de uma noite de luta, me sinto revigorado. Ao pensar na loucura da noite passada, sinto um leve ressentimento em relação a TASHSH. Passou-se mais de uma hora. TASHSH passou todo esse tempo com sua própria fúria. Quando voltamos para a escola, era o dia do treinamento militar. Então decidi ir para o treinamento de calouros, o local do treinamento preparado para os novos alunos. Assim que cheguei ao campo de esportes, ouvi o som da notificação do sistema na minha mente.
Registro de presença no campo da escola foi bem sucedido. Ganhei a propriedade da rua financeira de modo mágico. Ao ouvir essa recompensa do sistema, não consegui evitar um suspiro surpreso. O que é a rua financeira de modo mágico? Quem conhece sabe. É uma das 5 principais ruas financeiras do mundo. É o lugar que mais cria bilionários na China a cada ano. Enquanto eu estava animado com esse registro, um apito soou. 10 ou mais pessoas se aproximavam vestindo um instrutor militar em uniforme camuflado. O instrutor que veio até nós dirigiu-se à sua turma. O instrutor da minha turma é um homem de cerca de 1,60 m, com um corpo forte. Um homem de meia idade, por volta dos 40 anos. Assim que o instrutor chegou aqui, ele disse com os olhos brilhando: "Meu nome é Van Qian e sou o seu instrutor. Durante esses 20 dias de treinamento militar, vocês estarão sob minha supervisão. Meu treinamento será muito rigoroso. Espero que todos possam se manter firmes." Depois de falar, o instrutor pegou uma lista e começou a ler os nomes dela. Após ler cada nome, os alunos respondiam. Até que ao chegar em Lin FNG, o instrutor hesitou por um momento. Embora Lin FNG tenha sentido que o instrutor parecia um pouco diferente ao dizer seu nome, ele não pensou muito sobre isso. Afinal, ele não conhecia o instrutor. Apenas achou que era uma coincidência do instrutor. Ele fez uma pausa ao pronunciar o nome dele. Depois de registrar a minha aparência, o instrutor continuou a recitar: Liu Hux. Até uma voz tímida soou. Ao ouvir esse nome, todos os olhares se voltaram para lá, sentindo o olhar de todos sobre mim. A garota com óculos de armação grande. Um rubor de timidez apareceu em seu rosto. Uau! Ela é a deusa da nossa turma do primeiro ano. Que deusa? Eu olhei confuso para lá, reconhecendo Liu Hux. Essa garota é exatamente aquela que eu acidentalmente atingi com meu carro aquele dia? Chefe, você não sabe? O fórum da nossa escola. Além de você, o post mais quente é sobre essa Liu Hux. Ela foi descoberta. Ela é a mais bonita entre as novatas do primeiro ano. É bem provável que ela entre para o grupo das beldades da escola. Ao ouvir as palavras de Gole, eu não pude evitar de olhar mais uma vez. Essa Liu Hux é realmente muito bonita. Especialmente aqueles óculos de armação grande. Aumentavam ainda mais o seu charme. Seu corpo delicado e sua personalidade suave se fundiram perfeitamente em Liu Huxi. Na primeira vista, não era tão impressionante. Mas, ao olhar com mais atenção, definitivamente é uma mulher que desperta instinto protetor. O instrutor Wang Qian também ficou impressionado com Liu Huxi. Sua beleza o surpreendeu. Mas logo desviou o olhar e disse: está bem. Todos têm um treino de 5 quilômetros começando. Ao comando de Wang Qian. Os calouros no campo de esporte, todos, sob a liderança de seus instrutores, começaram a correr ao redor do campo. Esses instrutores também sabiam que eram apenas estudantes, com constituições físicas variadas. No final, decidiram começar com o treino de 5 quilômetros. Para minha condição física, 5 quilômetros é apenas um leve desafio. Após correr tudo isso, meu rosto não ficou vermelho e não fiquei sem fôlego. Parecia estar completamente à vontade. Em contrapartida, Gole e os outros estavam suando profusamente, ofegantes. As garotas foram descansar. Os meninos agora estão fazendo flexões para mim. 100 por pessoa. O instrutor também sabia que as garotas não conseguiam suportar um treinamento tão intenso. Ele ordenou diretamente que as garotas fossem descansar. E naquele momento, sentada à sombra descansando, também me reconheceu. E ela também ouviu sobre as façanhas de Lin FNG. Não pôde deixar de lançar um olhar curioso na minha direção. As garotas que estavam descansando naquele momento começaram a comentar sobre tudo. Alguém também notou Lin FNG e não pôde deixar de perguntar: ele é Lin FNG, nosso deus grego do primeiro ano. Não é incrivelmente bonito? E naquele momento, o instrutor Van Qian já havia se aproximado de Lin FNG, que estava fazendo flexões. Ele olhou para mim, que parecia relaxado, e franziu a testa, dizendo: essa postura não está correta. Faça de novo. Na verdade, minha postura é muito padrão. É até mais difícil do que a flexão padrão. Mas Van Qian é primo do colega de quarto do Wan Li. Sob a manipulação do Wan Li, ele veio especialmente para dificultar as coisas na classe. Ao ouvir as palavras do Van Qian, eu não pude deixar de franzir a testa. Mas pensando bem, esse treinamento não é nada para mim. Também não disse muito. Mas voltei a fazer as flexões. Ao chegar a 20 flexões, Van Qian veio novamente e disse: ainda não está padrão. Continue refazendo. Neste momento, eu já sabia que esse instrutor
Com certeza estava me dificultando intencionalmente. Mas pensando bem, eu também não ofendi ninguém relacionado ao exército. Por que esse instrutor estaria me atacando sem motivo? Depois de refazer 2 vezes, Golei e os outros já tinham terminado. O instrutor também não continuou a passar tarefas de treinamento, mas os deixou descansar no lugar. No campo, só eu estava aguentando. Sob o grande sol, fazendo flexões. Desta vez, não fui indulgente com Van Qian. Em vez disso, levantei-me e disse: você disse que minha postura não está correta. Então, me mostre como se faz. Veja qual a diferença entre a sua e a minha. Van Qian deu uma risada sarcástica e disse: tudo bem. Então, vou te mostrar. Se a sua não for igual à minha, você terá que refazê-la. Van Qian fez uma demonstração no chão. Depois levantou-se e disse: agora você entendeu, certo? Você deve seguir meu padrão. Se não corresponder a um padrão, você terá que refazer. Nesse momento, Golei e os outros que estavam descansando perceberam que algo estava errado. Geralmente, o treinamento militar na universidade é apenas uma formalidade. Faz-se dentro do que todos os alunos podem aceitar. O importante é cumprir a tarefa. Mas esse instrutor, claramente é excessivamente exigente. E isso é apenas em relação ao Lin FNG. Qualquer um que não seja um idiota pode ver que há um problema. Após ver a postura de flexão de Van Qian, não pude deixar de desdenhar. Ah, então isso é a flexão padrão. Eu pensei que fosse muito difícil. Wang Qian, com uma expressão fria, disse: é mesmo? É muito simples? Então faça 100 primeiro. Quero ver se você consegue fazer o que diz ser simples. Observando Wang Qian, eu não estava apressado para fazer. Em vez disso, respondi: é simples demais, não tem graça. Que tal, um instrutor como você? Ouvi dizer que no exército são todos bastante habilidosos. Que tal fazermos uma competição? Se eu perder, eu farei flexões aqui o dia todo. Pode ficar tranquilo que eu não vou relaxar. Você pode me supervisionar. Se você perder, você também fará flexões aqui o dia todo. Que tal? Ao ouvir que eu queria competir com ele, Wang Qian ficou contente por dentro. Esse garoto realmente está procurando problemas. Ele no exército, talvez não seja o mais forte individualmente, mas é um rei das flexões. Esse garoto está se humilhando. Eu realmente preciso ajudá-lo. Tudo bem. Então vamos fazer uma comparação. Não venha chorar e me pedir ajuda depois. A competição de flexões entre mim e o Wang Qian. Isso logo se espalhou por todo o campo. Todos olharam curiosos. Até os instrutores de outras turmas ficaram interessados em assistir. O que está acontecendo com esse cara? Qian? Ele de repente ficou animado para competir com um calouro. Esse calouro também é meio ingênuo. Ele se atreve a competir em flexões com Wang Qian. Não sabe que ele é o rei das flexões da nossa equipe? Certa. Vamos apenas assistir ao espetáculo. Para os jovens de hoje, é bom que eles enfrentem algumas dificuldades. Assim que Wang Qian e eu nos deitamos no chão, a competição começou oficialmente. Mas logo após o início da competição, todos ficaram atônitos. Eu me apoiei em um dedo e comecei a fazer flexões rapidamente. Essa cena deixou todos tão chocados que ficaram sem palavras. Caralho! De repente, um grito de surpresa ecoou. Em seguida, veio um suspiro coletivo de espanto. Eu, fazendo flexões com um dedo. Minha velocidade era até mais rápida que a de Van Qian fazendo com as 2 mãos. Quando Van Qian estava fazendo 50 flexões, eu já havia feito 200. 200. 1000. Até que eu cheguei a 1240. Finalmente parei de me mover. Saltei de pé rapidamente. Olhei com um sorriso sarcástico para Van Qian, que ainda estava fazendo flexões. Todos ao redor estavam começando a duvidar da vida. 1340 flexões com um dedo. Isso é 10 vezes o recorde mundial do Guinness. E Van Qian estava completamente desesperado. Não fale sobre um dedo. Ele não conseguiria nem com as 2 mãos. 1240, hein? Sua melhor performance foi apenas um pouco mais de 1200. Foi pouco mais de 1100. Instrutor, você precisa se esforçar. Se você não fizer mais do que eu, você vai ter que ficar aqui fazendo flexões o dia todo. Não pode descansar, hein? Ouvindo minhas risadas, Van Qian perdeu a compostura. Ele caiu direto no chão. Van Qian se levantou e disse com raiva. Sua fala atrapalhou meu ritmo. Isso pode ser considerado uma competição? Ao ouvir as palavras de Van Qian, Golei imediatamente cortou a conversa. Instrutor, você está furioso por conta da vergonha? Se você acha que pode me vencer, te dou um tempo para descansar e tentar de novo. De qualquer forma, o resultado será sempre o mesmo, não importa quantas vezes você tente.
Você vai ter que fazer flexões aqui o dia todo. Cale a boca. Você tem alguma autoridade para falar aqui? O que você acha que é? Eu sou o instrutor. Você está falando sem a minha permissão. Acredite ou não, posso fazer você não se formar. Wang Qian estava furioso. Ele não se importava com sua própria dignidade. Nunca imaginou que, apenas ajudando seu primo a lidar com alguém, poderia trazer tanto problema para si mesmo. Justo quando Lin FNG entrou em conflito com Wang Qian, já alguém relatou o que está acontecendo aqui. No escritório do diretor, um oficial com 2 emblemas e uma estrela. O oficial estava sentado em silêncio. Em frente a ele estava o diretor da Universidade Mágica. Os dois estavam tomando chá. De repente, uma pessoa correu e disse: Diretor, algo ruim aconteceu. Um calouro teve um conflito com o instrutor. Ao ouvir essa notícia, o diretor e o oficial mudaram a expressão imediatamente. Em seguida, eles correram apressadamente para fora do escritório, indo em direção ao campo de esportes. E, naquele momento, eu já estava com uma expressão sombria no campo. Um homem de verdade. Se perder, deve aceitar. Ao ser golpeado, deve ficar em posição de sentido. Diga se você consegue me vencer. Se puder vencer, eu te dou tempo para descansar. E então, competimos novamente. Se não conseguir, cumpra a aposta. Vá embora. Como eu teria paciência para competir com uma criança? Todos em pé. O treino militar continua. Nem mesmo tem coragem de aceitar a derrota. É uma verdadeira ofensa para os homens. Garoto, o que você está dizendo? Se você tem coragem, repita isso. Acha que eu não posso te derrubar? Enquanto falava, começou a se aproximar de mim. Nesse momento, eu dei um chute. Direto, eu chutei Wang Qian e o mandei voando a 4 ou 5 metros de distância. A cena que aconteceu de repente causou o espanto de inúmeras pessoas. As meninas ficaram tão assustadas que tampavam a boca. E Wang Qian, que voou para fora, caiu de bruços no chão e começou a vomitar. Ele sentiu como se todos os órgãos internos tivessem se deslocado. A dor fez com que ele respirasse fundo. Ninguém esperava que eu de repente agisse. Ao ver a expressão triste de Wang Qian, o campo inteiro ficou em completo silêncio. E ao ver a situação, os outros instrutores correram rapidamente em direção a nós. Pare! Um dos instrutores gritou em voz alta. Eles realmente temiam que Lin FNG continuasse atacando. Uma pessoa que consegue fazer mais de 1000 flexões com um dedo só. Não pode ser uma pessoa comum. Um instrutor se aproximou de Wang Qian para inspecioná-lo. Outros instrutores observavam Lin FNG com expressão cautelosa. Estavam em guarda, prontos para impedir que ele pudesse atacar novamente. O que você está fazendo, garoto? Você sabe? Se algo acontecer com Wang Qian, você também será condenado. Ao ouvir as palavras do instrutor, eu respondi calmamente: eu sei. Mas isso não importa mais. Essa pessoa tem me dificultado sem razão. Vocês também devem me dar uma explicação, certo? Afinal, isso se tornou um grande problema. E a repercussão para sua unidade não é pequena. Ao ouvir minhas palavras, os instrutores franziram a testa. Eles não sabiam que Wang Qian estava dificultando as coisas para Lin FNG. Apenas sabiam que os dois, por algum motivo, tinham se desentendido. E então os dois começaram a competir. Quanto aos eventos subsequentes, eles estavam bem cientes. Parece que Wang Qian não aceitou a derrota. Os dois tiveram um conflito verbal. Enquanto isso, os instrutores estavam surpresos com a minha força. Foi apenas um chute, que fez com que Wang Qian perdesse a capacidade de reagir. Neste momento, o diretor e o oficial também correram para cá ao ouvir a notícia. O que está acontecendo? O oficial entrou na área e perguntou em voz alta. Um dos instrutores explicou o que aconteceu. Com apenas um chute, ele derrubou o soldado bem treinado sob seu comando. Não conseguiu se levantar. Moleque, por que você bateu em meus homens sem motivo? O oficial estava chocado. Mas ainda assim, perguntou em tom severo. Eu disse lentamente: foi ele quem me provocou primeiro. E, após perder a competição, ainda me insultou verbalmente. Que tipo de pessoa vocês estão ensinando? Eu sempre admirei quem serve no exército. Afinal, eles estão protegendo nosso país e nós, cidadãos comuns. Mas pessoas como ele me deixaram um pouco decepcionado com a imagem que eu tinha do guardião. O oficial disse: de qualquer forma, foi você quem agrediu. Você já cometeu um crime. É preciso deixar que a lei resolva isso. Eu dei de ombros e disse: tudo bem. Façam como quiserem. Eu vou junto. Não demorou muito. Logo, policiais da delegacia próxima vieram correndo. Quando eu também entrei na viatura e fui para a delegacia. E do lado de fora da escola,
Os 5 de JN Bin também receberam a notícia. Ouviram que eu fui preso pela polícia. Eles rapidamente ligaram para a empresa. Companhia de Segurança Shendong de Mod. Chuto na sede atendeu a chamada. Sem hesitar nem um pouco, ele rapidamente encontrou um número que não contatava muito. Ele fez uma ligação para aquele número. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz de um velho. O idoso, ao ouvir que o chefe da Shendong Segurança tinha tido um conflito com um jovem instrutor militar, ficou um pouco surpreso. Ao ouvir que eu dei um chute e derrubei aquele instrutor e o deixei inconsciente, o velho ficou incrédulo. Então, mandou investigar o que estava acontecendo. Não levou muito tempo para esclarecer. Aquele Wang Qian recebeu um suborno. Ajudar alguém a armar para Lin Feng. Por isso que tudo isso aconteceu. Ao ouvir a voz do outro lado da linha, os olhos do velho reluziram com frieza. Que absurdo! Depois de tantos anos de reorganização, como pode haver uma ovelha negra no exército? Agora mesmo, ligue para o quartel militar de modo para que eles façam uma investigação completa. Prendam imediatamente aquele Wang Qian, como um soldado que defende a nação. Como pode ele abusar de seus próprios cidadãos? Esse assunto não pode ser perdoado de jeito nenhum. Todos os envolvidos nesse caso de Wang Qian devem ser presos todos. Logo, a ordem do velho chegou a modo. E assim que o quartel de modo ouviu que era uma ordem do velho, não hesitaram nem um pouco. Imediatamente, um oficial do quartel foi liderar a equipe até a Universidade modo. O colega de quarto do Huang Lei e o próprio Huang Lei foram todos presos. Diante de soldados fortemente armados, todos ficaram atordoados. Não entendiam nada do que estava acontecendo. Por que de repente há tropas aqui para prender Huang Lei e seu colega de quarto? Neste momento, o telefone do diretor de modo estava explodindo de tantas ligações. Todas foram por causa do incidente com Lin Feng. O gerente da empresa de propriedade da Financial Street ligou por influência. Também ligaram do Hotel César de 6 estrelas. Até mesmo o presidente do grupo Liu ligou. Assim, o diretor suportou uma enorme pressão por causa deste assunto. Até mesmo alguns dos grandes chefes ficaram alarmados. Eles pessoalmente ligaram para perguntar o que estava acontecendo. É bom saber que aqueles grandes chefes estão prestes a ir para a capital. Essas figuras importantes ligaram para perguntar que tipo de pessoa o posto policial daquela área realmente prendeu. Ele nunca recebeu tanta atenção de grandes chefes. Hoje, enquanto enxugava o suor, ele entrou pessoalmente trazendo água. Irmãozinho, quem você realmente é? Meu telefone está quase explodindo de tantas ligações. Se você não tiver nada mais a dizer, posso acompanhá-lo até a saída? Eu não sou ninguém. Sou apenas um estudante do primeiro ano. Porque tive um desentendimento com o instrutor. Não consegui me controlar e lhe dei um chute. Delegado Wu, faça o que você achar que deve. Já que fui eu quem cometeu o erro primeiro. Não importa o que acontecer, eu não reclamo. Irmãozinho, você está brincando, não é? Para ser sincero com você, irmãozinho, o seu caso não tem mais problemas. A situação foi totalmente investigada. De fato, a responsabilidade não é sua. A responsabilidade é toda do instrutor. O instrutor acabou de acordar no hospital. A equipe deles veio e o levou embora. Provavelmente, será tratado internamente pelo exército. Você já pode ir embora agora. Fiquei surpreso ao ouvir essa notícia. Eu estava preparado para contratar um advogado para isso. Quero que o Wang Qian processe isso corretamente. Não esperava que isso fosse resolvido tão facilmente. Eu realmente posso ir embora? Perguntei novamente para ter certeza. O delegado Wu assentiu repetidamente. Justo quando Lin Feng estava prestes a sair, uma oficial extremamente bonita, a mulher oficial de atitude entrou na delegacia. Ao ver as 2 barras e 4 estrelas nos ombros da oficial, todos os policiais se levantaram rapidamente, nervosos. Não sabia como uma pequena delegacia hoje recebeu uma figura tão importante. Olá, senhor. Com licença, senhor. Quem o senhor está procurando? Li Xian disse calmamente. Eu vim buscar Lin Feng. Assim que terminou de falar, a porta da sala de detenção se abriu. O delegado saiu com Lin Feng, sorrindo. Assim que os dois saíram, o jovem policial rapidamente disse em voz baixa. O chefe disse que um oficial veio buscar o Sr. Lin. Ao ouvir isso, levantei a cabeça para olhar, e vi alguém em pé no saguão. A elegante e graciosa Li Xian. Li Xian já havia analisado meus dados antes de vir, e também me reconheceu. Sr. Lin, meu avô pediu para eu buscá-lo. Venha comigo. Eu me impressiono com a beleza de 98 pontos. Li Xian ofuscou a beleza de todas as outras. A beleza dessa mulher é definitivamente de primeiro nível. Temo que todo o país não consiga encontrar
alguns que possam ser superiores a ela. Se essa mulher entrar na indústria do entretenimento, temo que aquelas estrelas que ofuscam a beleza de todas as outras terão que ficar em segundo plano. Olá, Sr. Lin. Eu sou Li Xian. Sou da família Li de Kyoto. Eu sorri e estendi a mão. Embora ele nunca tenha ouvido falar de Li Xian, mas ela foi tão educada que ele naturalmente não poderia ser mal educado. Olá, senhorita Li. Eu sou Lin Feng. E o delegado Wu, ao ouvir o nome da família Li, não pôde evitar que sua expressão mudasse drasticamente. Um olhar de medo surgiu em seus olhos. Qualquer um que esteja no sistema e tenha algum conhecimento sobre os grandes nomes da elite sabe que a família Li é uma entidade especial. A família Li tem 7 mártires. Cada um deles sacrificou a vida pela nação. E, em vida, fizeram grandes contribuições. O velho da família Li realmente passou por aqui. As pessoas que montaram a cavalo no grande monte da neve. Em toda a China, a família Li é, sem dúvida, a primeira família. Enquanto o velho da família Li estiver vivo, não há muitas pessoas que ousariam ofender a família Li. Até mesmo as 4 grandes famílias de Pequim. Diante da família Li, todas se comportam como ovelhas. Sr. Lin, não precisa ficar curioso. Foi meu avô quem me pediu para te buscar. Depois que sairmos daqui, eu vou te explicar. Ao sairmos, neste momento, um veículo militar estava parado lá. Mas a placa daquele caminhão militar era de modo mágico. Deveria não ser a Li Xian quem dirigiu. Li Xia adivinhou o que eu estava pensando e disse: Eu não vim de carro de Pequim. Eu vim em um avião militar. Se eu tivesse ido de carro, poderia levar mais de 10 horas. Eu temia não conseguir chegar a tempo para te buscar, Sr. Lin. Eu acenei com a cabeça para mostrar que entendia. E logo fiquei secretamente surpreso. A energia de Li Xian realmente é grande. Ela veio ao modo da magia só para me buscar. Ela consegue mobilizar aviões militares. Na verdade, o que eu não sabia é que o avião que Li Xian estava usando não era outro avião. Era um caça pilotado por ela mesma. Quando o caça pousou no aeroporto de modo da magia, não fazia ideia do quão grande foi a comoção que causou. Eles chegaram ao jipe militar do corajoso guerreiro do lado de fora. Assim que os dois se sentaram, o celular de Li Xian começou a tocar. A chamada era a do seu avô. Assim que atendeu, a voz emocionada do idoso ecoou. Ouvindo a voz animada do avô, Li Xian ficou um pouco confusa. Ele, que passou a vida em campos de batalha, mesmo em meio ao fogo e à fumaça, nunca tinha agido de forma tão descontrolada. O que está acontecendo hoje? Xian já encontrou o Sr. Lin. Então você deve ficar ao seu lado por enquanto. Daqui a pouco alguém vai te trazer algo. Você pode entregar para o Sr. Lin para mim. Lembre-se de ficar bem ao lado do Sr. Lin. O futuro da família Li talvez dependa desta figura, o Sr. Lin. O velho não deu muitas explicações. Depois de dizer algumas palavras, desligou o telefone. Apenas pediu que Li Xia aguardasse. Após desligar o telefone, Li Xia me lançou um olhar curioso, o que me deixou um pouco desconfortável. Pensei que havia algo em meu rosto. Até estendi a mão para me limpar. Afinal, uma beleza como a de Li Xian, com 98 pontos. É a primeira vez que ele vê isso em toda a sua vida. É a primeira vez que vejo. Ser observado por ela é um pouco desconfortável. Li Xian é realmente deslumbrante. Ficar encarando o rosto de Li Xian por muito tempo sempre gera uma impulsividade inexplicável. Felizmente, ele sabe que a identidade de Li Xian não é simples. Ele reprimiu suas emoções. Meu avô me pediu para te receber bem. Estou com alguns amigos em Modu. Talvez seja muito tempo que não nos vemos. Vou levar o Sr. Lin para nos encontrarmos. Embora seja um pouco inexplicável, eu não recusei. Ele sabia que poderia sair ileso desta vez. Ao sair da delegacia, talvez isso tenha a ver com essa mulher. Então não recusou o convite dela. Clube de Negócios de Jinxia em modo mágico. Dizem que este é o clube mais sofisticado de modo mágico. Para se tornar membro aqui, basicamente, são pessoas influentes. O membro mais comum precisa ter uma fortuna inicial de bilhões. E alguns membros de elite. Não basta apenas ser rico. Precisa ter um certo poder também. Quando os guerreiros militares chegaram na porta do clube, imediatamente, um funcionário saiu para recebê-los. A pessoa que os recebeu era o gerente do clube. Ser gerente em um lugar assim é uma pessoa de grande estatura em todo o modo mágico. Afinal, as conexões dentro do clube Jinxian são extremamente poderosas. Qualquer membro é uma figura importante em modo mágico. Depois que Li Xian desceu do carro, ela não foi tão gentil com o gerente quanto foi com Lin Feng. O gerente, diante da atitude de Li Xian, não se atreveu a demonstrar insatisfação.
Ao contrário, ele estava um tanto subserviente. Li Xian virou a cabeça para mim e disse: Senhor Lin, vamos entrar. Eu acenei com a cabeça e não disse mais nada. Seguia ao lado de Li Xian e entrei. Este clube tem 7 andares. Embora em Mágica Cidade, esta metrópole internacional, 7 andares não sejam muito altos, mas a decoração lá dentro é absolutamente deslumbrante. Aqueles detalhes de decoração chinesa nas paredes. Cada um deles vale uma fortuna. A estimativa inicial é que o custo ultrapasse 1 bilhão. Ao ver o nível de luxo deste clube, fiquei um pouco surpreso. O gerente também estava me observando discretamente. Ao me ver entrar no clube, seus olhos expressaram apenas uma surpresa momentânea, sem mais reações. Ele não pôde deixar de especular sobre minha identidade. Ao longo do caminho, os 3 de nós pegamos o elevador de membros VIP e fomos até o andar superior. Acabei de abrir a porta e vi um grupo de olhares ansiosos me encarando. Havia homens e mulheres entre eles. Cada um vestia roupas de grife, com um valor total que facilmente ultrapassava centenas de milhares. No entanto, os olhares dessas pessoas se tornaram extremamente respeitosos ao ver Li Xian. Eles não puderam deixar de demonstrar grande respeito. Senhora, você chegou. Todos começaram a cumprimentá-la. Um jovem que parecia ser o líder do grupo aproximou-se rapidamente. Senhora, por que você não nos avisou antes? Assim poderíamos preparar uma recepção para você. Sabíamos que você vinha. Todos souberam somente após sua chegada a M-City. Li Xian respondeu calmamente: Eu não vim a M-City para me divertir desta vez. Estou aqui a trabalho. Então não avisei vocês. Que tipo de assunto é tão importante que você precisa vir pessoalmente? Basta nos dar um sinal. Nós podemos resolver isso diretamente. Li Xian balançou a cabeça. É uma ordem do meu avô. Eu só posso fazer isso pessoalmente. Ouvi dizer que é uma ordem do Sr. Li. O jovem mestre veio e se assustou. Quem é o Sr. Li? Ele é um dos maiores magnatas da Huaxia. Aqueles que podem estar em pé de igualdade com ele não ultrapassam a contagem de 5. O motivo pelo qual a família Wei chegou até aqui é todo graças à ajuda do Sr. Li. Pode-se dizer que a família Wei já está marcada com a etiqueta da família Li. Quando um prospera, todos prosperam. Quando um sofre, todos sofrem. Nesse momento, o jovem mestre Wei também notou a Li Xian ao meu lado e não pude deixar de me questionar. Aqueles que são trazidos pessoalmente por Li Xian, com certeza não são pessoas comuns. Li Xian disse calmamente: Eu sou a pessoa que veio à Metrópole Mágica para o Sr. Lin. Vocês não ouviram falar da Universidade da Metrópole Mágica? Sobre os novos alunos que atacaram os instrutores? E, neste momento, eu estava ao lado. E a voz do sistema ecoou novamente na minha mente. Registro bem-sucedido no Clube de Talentos. Recompensa: propriedade do Royal Garden Entertainment City. Esse nome eu conheço muito bem. Não é apenas o maior centro de entretenimento da Metrópole Mágica. Tem o título de mais animado da Ásia. Todo o complexo de entretenimento pode-se dizer que ganha rios de dinheiro. É um verdadeiro poço sem fundo de dinheiro. De acordo com as estimativas, este complexo de entretenimento real provavelmente não custa menos de 10 bilhões. Enquanto isso, do outro lado, ouviram os jovens mestres Wei. Eu sou aquele calouro que agrediu o instrutor na Metrópole Mágica. Não puderam deixar de ficar impressionados. É importante saber que conflitos entre calouros e instrutores não é algo raro na sociedade atual. É apenas uma notícia comum. Mas o que aconteceu com Lin Feng é o motivo pelo qual esse grupo de filhos de ricos e filhos de oficiais ficaram tão chocados. É porque muitas pessoas estão envolvidas. O pai do jovem mestre veio até fez uma ligação pessoal para perguntar: como isso não poderia ser inesquecível? Irmão, então você é aquele calouro. Eu realmente admiro você. Eu sorri e disse: foi apenas uma pequena coisa que fez vocês rirem. Foi só que naquele momento eu não consegui conter minhas emoções. Li Xian falou: este é o Sr. Lin Weizihao. Seu pai é o prefeito da nossa cidade mágica. Ao ouvir a apresentação de Li Xian, eu não pude deixar de ficar levemente surpreso. Não esperava que esse jovem na minha frente tivesse uma grande influência. Em seguida, Li Xian também apresentou a Lin Feng. Outras pessoas. Todas essas pessoas também são filhos de altos funcionários. Cada um é filho de um diretor ou de responsáveis de departamentos. Após todos se conhecerem, naquele momento, um grupo de pessoas entrou na casa de encontros. Entre eles estava Qin Shangzi. Desde a última vez que teve um confronto no Hotel César com Lin Feng, Qin Shangzi ficou entediado em casa por 2 dias. Hoje, finalmente saiu de casa para se reunir com amigos. Nesta vez que vem à casa de encontros,
Qin Shangzi também queria seguir aqueles dois jovens mestres para ver um pouco mais do alto escalão do clube. Quanto à última vez que Lin Feng esteve no César, a ameaça enviada pelo hotel a ele nem mesmo se importou. Mesmo que Lin Feng seja o proprietário do Hotel César, a família Qin, em termos de propriedades, é até mais forte que o Hotel César. Então, qualquer coisa a respeito de pedir desculpas pessoalmente, ele definitivamente não faria. O gerente de recepção também apareceu no saguão. Ao ver Qin Shangzi e os outros, ele sorriu e cumprimentou: Jovem Mestre Wang. Olá, Jovem Mestre Shu. O Jovem Mestre Wang e o Jovem Mestre Shu, que foram cumprimentados pelo gerente, são um dos 6 grandes clãs de Modu, cujas famílias têm ativos de trilhões. Ao ver aquele gerente, eles tinham uma expressão de arrogância. Embora o gerente deste clube também não fosse uma pessoa insignificante, eles realmente não o levaram a sério. A sala do 7º andar está pronta para nós? Trouxemos amigos aqui hoje para relaxar. Prepare alguns bons massagistas para nós. O jovem mestre Shu já está tudo pronto. Ainda são aqueles que já os atendiam antes. No entanto, hoje há hóspedes importantes no andar superior. Depois que vocês subirem, precisam fazer menos barulho. Não incomodem aqueles hóspedes. Hóspedes importantes. Ao ouvir esta frase do gerente, eles ficaram um pouco insatisfeitos. Eles são os melhores em Mágica Cidade. Como poderiam haver hóspedes mais importantes do que eles? É um absurdo que tenham que ser tão cautelosos. Isso não é uma falta de respeito para com eles? Fale, estou curioso para ouvir. Quero ver quem é mais nobre do que nós. O gerente já não suportava a arrogância deles. Isso já o incomodava há algum tempo. Se não fosse por ordens do chefe deles, não era preciso se preocupar com as 6 grandes famílias de Mágica Cidade. Ele já teria parado de tolerar essas pessoas. Eram aqueles da família do jovem mestre Wei. E também havia uma grande figura da capital, Wei Zihao. Ao ouvir o nome do jovem mestre Wei ser mencionado pelo gerente, os dois ficaram surpresos. Este Wei Zihao realmente é de uma posição muito superior à deles. Mesmo as 6 grandes famílias de Mágica Cidade, aos olhos de Wei Zihao, não é diferente de uma pequena formiga. Afinal, os pobres não lutam contra os ricos. Não lutam contra os oficiais. Isso são frases muito verdadeiras. Certo. Você disse que uma grande figura veio à capital. Quem é? O gerente balançou a cabeça. Quanto a essa pessoa, não posso dizer a identidade. Se vocês quiserem saber, podem perguntar a ela. Vendo o gerente agir de maneira tão misteriosa, os dois fizeram uma expressão de desdém. Não perguntaram mais. Em seguida, levaram Qin Shangzi e os outros para o elevador. No andar de cima, Wei Zihao e os outros estavam entendendo a minha identidade. Não puderam evitar de respirar fundo. O jovem que estava sentado à sua frente era, na verdade, o proprietário da empresa de segurança Shield. Eles nunca imaginaram que Lin Feng parecesse tão inofensivo e tivesse um histórico tão aterrador. Neste momento, do outro lado, o chefe da família Li, o Sr. Li, tinha mais informações sobre Lin Feng. Olhando para cada um dos empreendimentos sob Lin Feng, mesmo que o Monte Tai desmorone à sua frente, a pessoa não mudaria de expressão. Depois de ver os dados de Lin Feng, a pessoa ficou tão chocada que não conseguia fechar a boca. Neste momento, o Sr. Li sentiu ainda mais forte a importância da convocação especial. O coração de Lin Feng se tornou ainda mais intenso. Rua financeira da Cidade Mágica. Empresa de segurança Escudo Divino. Hotel César de 6 estrelas. O maior centro de entretenimento da Ásia. Cada uma dessas empresas, se estivesse nas mãos de uma pessoa comum, isso poderia tornar essa pessoa extremamente respeitável. Mas, atualmente, todas essas empresas se reuniram em torno de um jovem. O Sr. Li também era uma pessoa experiente, mas neste momento ele não pôde deixar de ficar chocado. Ele nunca tinha visto um jovem tão excepcional. Então, o olhar do Sr. Li se tornou firme. Ele chamou seu guarda com os 2 documentos que tinha em mãos, para levar isso à Cidade Mágica. Dentro do clube de excelência da Cidade Mágica, Wei Zihao e os outros já estavam se misturando comigo. Embora o tempo de conhecimento seja curto, já nos tornamos amigos íntimos. Haha, é um grande prazer conhecer o irmão Lin hoje. É realmente uma honra para mim. Se não tiver nada para fazer à noite, o irmão Lin deve beber algumas taças a mais. Eu sorri e disse, não precisa ser tão educado. Conhecer todos vocês também é um destino. Hoje eu serei o anfitrião. Vou fazer algumas arrumações para vocês. Eu tenho muitos negócios. Basicamente, todas as arrumações não custarão nada. Para que vocês precisam gastar? Ao ouvir que Lin Feng tem muitos negócios,
Wei Zihao e os outros ficaram todos curiosos. Então, já que vocês querem ouvir, eu vou falar um pouco. Se eu não falar, terei medo de que o irmão Wei e vocês digam que sou pretensioso. Wei Zihao e os outros estavam todos com os ouvidos atentos, a curiosidade estampada em seus rostos. Mas antes que Lin Feng pudesse começar, viu Li Xian com uma expressão estranha olhando para o celular. Disse: deixe-me falar então. Os negócios de Lin Feng incluem o Hotel César de 6 estrelas, Rua Financeira da Cidade Mágica, Centro de Entretenimento do Jardim Real, Empresa de Segurança Escudo Divino. Assim que Li Xian terminou cada palavra, todos não puderam deixar de respirar fundo. Isso é realmente assustador, não? Qualquer um desses negócios que eles possuam já valeu a vida toda. Não imaginei que Lin Feng tivesse isso tudo sozinho. Depois de ouvir o que Li Xian disse, eu também fiquei secretamente chocado com o poder da família Li. É importante saber que os negócios deles são recompensas do sistema. Pessoas comuns não conseguiriam investigar isso. Não esperava que Li Xi investigasse a situação dele de forma tão clara. E enquanto Wei Zihao e os outros estavam chocados com o background de Lin Feng, o jovem mestre Wang e o jovem mestre Shu também trouxeram Qin Chan. Shi e os outros saíram do elevador. Eu, ao sair da sala privada, levantei a cabeça e vi à distância o jovem mestre Wang e seu grupo. E Qin Chan também viu Lin Feng. Aqui, ao me ver, Qin Chan ficou muito surpreso. Embora soubesse que Lin Feng era o proprietário de um hotel 5 estrelas, mas de acordo com o nível, ele não tinha qualificação para estar no andar superior do clube. E o jovem mestre Wang e o jovem mestre Shu não conheciam Lin Feng, mas eles conheciam Wei Zihao, especialmente ao ver que Wei Zihao ainda queria tirar uma informação sobre a identidade de Lin Feng. Não puderam deixar de supor chocado sua identidade. Os primeiros a sair foram Lin Feng e Li Xian, os dois à frente, Wei Zihao e os outros seguindo atrás. Os que saíram atrás, Wei Zihao e os outros, também viram um grupo à frente. Não é o jovem mestre Wei? Que coincidência hoje! Eles estavam acenando e se cumprimentando, mas Wei Zihao não deu atenção a eles. Embora as 6 grandes famílias sejam a elite em Mágico Capital, ainda estão em um nível abaixo da família Wei. E enquanto eles se cumprimentavam, eu também vi Qin Shangzi, que estava atrás da multidão. Um sorriso divertido surgiu em seu rosto. E Qin Shangzi, ao ver meu rosto, com aquele sorriso divertido, de repente sentiu um frio na alma. Era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Senhor Wei, você não vai nos apresentar esses seus 2 amigos? Os 2 amigos que o jovem mestre Wang mencionou eram, na verdade, Lin Feng e Li Shan. E Wei Zihao, ao ouvir isso, respondeu com impaciência. Esses meus 2 amigos não são alguém que você possa conhecer. Vocês, das 6 grandes famílias, não têm o que é necessário. Senhor Wei, nossa identidade e a sua realmente são um pouco diferentes. Mas parece que nós, das 6 grandes famílias, não somos tão inferiores assim. Desde quando nem saber a identidade de uma pessoa é algo que vocês têm o direito de fazer? Wei Zihao deu uma risadinha. Você acha que suas 6 grandes famílias podem se igualar à minha família Wei? Ao ouvir as palavras desdenhosas de Wei Zihao, o jovem mestre Wang e o jovem mestre Shu estavam prestes a explodir de raiva. Mas ao pensar sobre a identidade de Wei Zihao e a posição atual de seu pai, só pode suportar forçosamente. Tudo bem, já que o jovem mestre Wei disse isso, então não vamos questionar mais. Só espero que o jovem mestre Wei continue assim, tão arrogante. Mas, assim que o jovem mestre Wang e os outros estavam prestes a sair, eu os chamei. Qin Shangzi na última vez no Hotel César. O que eu te disse? Você ainda se lembra? Qin Shangzi ouviu minhas palavras. Sua expressão de repente mudou. Lin Feng, o que você quer dizer? Apenas quero te dar um conselho amigável. O que eu disse? É melhor você agir rápido. Eu já te avisei sobre as consequências. Não se arrependa depois, sem ter onde chorar. Quem você pensa que é? Quer que a família Qin venha se desculpar pessoalmente? Não sonhe acordado. Eu assenti para Qin Shangzi. Muito bem. Espero que você continue a manter seu orgulho. Após terminar de falar, Lin Feng deixou um sorriso frio para Qin Shangzi. Ao ver meu sorriso frio, ele sentiu um arrepio por todo o corpo. Parecia possuído. No fundo, sempre havia um medo inexplicável. Depois de saber que Qin Shangzi conhecia Lin Feng, o jovem mestre e o jovem mestre Shu começaram a perguntar curiosos. Quem é esse cara afinal? Qin Shangzi, recuperandose, disse, eu também não conheço muito bem essa pessoa. Só sei que ele é um calouro da universidade de modo mágico. Ouvi dizer que Lin Feng é o dono do Hotel Kaiser.
Os dois ficaram um pouco surpresos. Mas, após a surpresa, os três ficaram um pouco desdenhosos. O hotel de 6 estrelas realmente tem alguma força. Mas, em comparação com suas 6 grandes famílias, há uma diferença considerável. Desde quando eles não tiveram nem mesmo direito de se conhecer. Tudo bem, fique tranquilo. Ele não disse que faria sua família pedir desculpas? Você não precisa ir. Queremos ver o que ele pode fazer com você. Vendo que o jovem mestre Wang estava disposto a apoiá-lo, Qin Shangzi não pôde deixar de ficar emocionado. Logo depois, todos também não levaram as palavras de Lin Feng a sério. Saindo do salão de reuniões, eu e Li Xian chegamos ao centro Gojin. Comprei algumas roupas para Xian. Afinal, não é bom estar correndo por aí de uniforme militar. Assim que chegamos, o som do sistema soou. Jin. Registro bem-sucedido no centro Gojin. Recompensa: 80 ações do centro Gojin. Ao ouvir o som de notificação do sistema, não pude deixar de rir. Não pensei que apenas trouxesse Xian para comprar algumas coisas. Acabei ganhando ações do centro Gojin. Das 80 ações. Depois, acompanhei Xian comprando sem parar. E levamos todos diretamente ao Hotel César. Neste momento, o Hotel César já havia preparado a refeição. Era um pacote de alta classe, avaliado em 880 mil. Após algumas rodadas de bebida, todos se dirigiram ao Jardim Real. Enquanto nos divertíamos no cassino do Jardim Real, o irmão Fa, que sempre queria encontrar uma oportunidade para se vingar de Lin Feng, recebeu a notícia imediatamente. Em seguida, o irmão mais velho foi informado. Após conversarem, correram com seus acompanhantes para o Jardim Real, com as portas de 3 carros de negócios se abrindo. Vários membros do grupo de Shijie também desceram. Ao chegar ao box, Shijie mandou seus homens. Os capangas cercaram o local. Ao ver essa cena, um descendente de, levantou-se insatisfeito e perguntou: quem são vocês? Sabem quem somos? Shijie, ouvindo as palavras do homem, não pôde deixar de soltar um riso cruel. Sem mais delongas, pegou a garrafa de cerveja da mesa e a arremessou. Com um estrondo, a garrafa de cerveja estourou sobre a cabeça do homem, e o filho de também se protegido a cabeça, caindo gritando no sofá. Ao ver a crueldade de Shijie, todos ficaram assustados. Wei Zihao levantou-se com uma expressão sombria. Seus olhos varreram o grupo do irmão Cobra. Você sabe que vocês foram longe demais? Enfrentando a ameaça de Wei Zihao, um sorriso divertido apareceu no rosto do irmão Cobra. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Eu realmente não sabia quão grande era o meu jogo. Eu te pergunto, Lin Feng está aqui? Ao ouvir que era alguém vindo me causar problemas, Li Xian, que estava sentada lá sem dizer nada. Ela não pôde deixar de erguer ligeiramente a sobrancelha. Ela não esperava. Essa pessoa tem coragem, ousando vir causar problemas para Lin Feng. Em seguida, Li Xian pensou novamente. Essa pessoa provavelmente é alguém sem grande importância. Qualquer pessoa que tem algum poder deveria conseguir investigar um pouco sobre a identidade de Lin Feng. Wei Zihao, ao ouvir que o irmão Cobra estava aqui para me causar problemas, não pôde deixar de rir de maneira estranha. E o irmão Cobra, ao ver o sorriso peculiar de Wei Zihao, sentiu uma inquietação inexplicável em seu coração. Wei Zihao não respondeu à pergunta de Shijie, mas apontou para aquele Geier daí que foi alvo de um tiro na cabeça e disse: vou te apresentar essas pessoas primeiro. Depois você decide se vai continuar com suas ideias. A pessoa que você agrediu, chama-se Lie. O pai dele é o vice-secretário do Comitê Legal. À medida que Wei Zihao mencionou a posição do pai do agredido, em relação ao Geier daí, Shijie quase se ajoelhou de medo. A apresentação de Wei Zihao não parou por aí. Ele disse: esta senhora ao meu lado. Seu pai é o diretor do Departamento de Educação. Meu irmão aqui. Seu pai é o diretor do Departamento de Pessoal. À medida que Wei Zihao continuava apresentando um a um, Shijie e FG estavam prestes a chorar. Nesse momento, Shijie sentiu uma vontade de dar um tapa, que mataria FG. Se não fosse por este FG, como eu poderia ter me envolvido com esse grupo de pessoas? Se a energia por trás dessas pessoas for ativada, eu provavelmente nem restaria como pó de osso. O irmão Cobra não sabia mais o que dizer. Assim que abriu a boca, ele sentiu que não conseguia dizer nada. Ele não tinha nem mesmo uma desculpa para se explicar. Nesse momento, Li Xian finalmente falou: o que você quer com Lin Feng? Ao ouvir Li Xian falar, o gênio que foi apresentado por Wei Zihao rapidamente tirou o orgulho do rosto. Todos se tornaram respeitosos. Nesse momento, até o irmão Cobra percebeu algo. É provável que esta bela mulher que está falando
tem um histórico mais impressionante do que essas pessoas. A pessoa com o status mais baixo aqui pode facilmente esmagá-lo. Quanto mais essa mulher com um fundo ainda mais poderoso. Eu não estou procurando Lin Feng por nada. Só quero me apresentar. Depois de dizer isso, o irmão Cobra pareceu descobrir que tinha uma saída. Apressou-se a explicar o quanto ele admira Lin Feng. Se pudesse conhecer Lin Feng. A expressão de Snake mudou instantaneamente. E Fagé e seus seguidores ficaram pasmos. Eles sempre temeram e respeitaram o chefe. Foi a primeira vez que viram alguém tão bajulador. Mas pensando na posição dessa pessoa, Fagé e os outros entenderam a atitude de Snake. Nessa hora, se não se submeterem logo, querem manter seu orgulho? Se não conseguirem resolver o que aconteceu hoje, amanhã quem pode morrer são eles. Aquele herdeiro que foi executado. Lu pareceu ter se recuperado. Ele pronunciou um provérbio nacional. Pegou uma garrafa de vinho e a quebrou. A garrafa vazia atingiu a cabeça de Snake. Não quebrou como nos programas de TV. Apenas fez um som abafado. Ao ver que a garrafa não quebrou, Lu levantou novamente e continuou a quebrar. O irmão serpente definitivamente não se atreve a evitar ou resistir. O pequeno irmão ao lado também não se atreve a se aproximar e impedir. Todos esperavam que Lu, após sair, pudesse deixá-los em paz depois de se acalmar. Ele acertou 4 ou 5 socos seguidos, cada um com toda a sua força. O irmão serpente estava lá em pé, com a cabeça cheia de ferimentos. Não se atrevia a se mover, embora já sentisse a cabeça tonta e pesada. Ainda assim, ele estava mordendo os dentes e insistindo. Afinal, Lu é uma pessoa que vive em conforto e privilégio. Depois de dar 5 ou 6 socos, ele também estava um pouco sem fôlego. Só então ele finalmente parou.